Hoje a gente mergulha nos trechos de Maquiavel Pedagogo para entender como eles discutem, sabe, o uso de técnicas da psicologia social na educação. A ideia é pegar as alegações sobre mudar atitudes e até o papel da escola. Exatamente. E é bom frisar, né? Nossa análise vai ser só em cima desses excertos mesmo. O foco é entender os argumentos ali, as preocupações que essa fonte específica levanta sobre esses métodos e o que eles implicariam. Certo. Então vamos começar pelo ponto central que esses trechos trazem. Essa aplicação da psicologia social para, tipo, moldar atitudes, comportamentos. Na educação mesmo. Mencionam até um documento da Unesco antigo, de 64. Isso, a modificação das atitudes. E o argumento ali no texto é que essas técnicas que teriam vindo assim do behaviorismo, né, aquele foco no comportamento e da psicologia do engajamento, Uhum. elas poderiam ser usadas de forma bem mais ampla, não só para a questão de grupos. A fonte descreve o uso de ideias como, por exemplo, a influência do grupo. Cita até o Ash e o xerife, famosos pelos experimentos de conformidade, né? Espera aí. Então a ideia seria pegar essa dinâmica de grupo que a gente vê em outros lugares e usar na sala de aula para influenciar valores, é isso? Pela leitura que a fonte faz, sim. Ela menciona também a ideia de engajamento lá do Kisler e a dissonância cognitiva do Festinger, aquela coisa da gente buscar coerência entre o que pensa e faz, Sim, sabe? sim. E um ponto que eles destacam muito é a noção de reeducação do Kurt Lewin, que, segundo o texto, aconteceria numa vibe assim de liberdade aparente, para a pessoa internalizar novos valores achando que foi escolha dela. Interessante essa parte da liberdade aparente. E como isso se encaixa na escola em si? Os textos falam de mudar o ensino, né? Falam, descrevem uma mudança do ensino que seria só acadêmico para algo chamado ensino multidimensional, ou seja, incluir objetivos além do cognitivo, tipo ético, afetivo, social, essas coisas. Ah, entendi. A fonte até dá o exemplo da França, com a criação dos IUFMs, aqueles institutos para formar professores. Diz que lá o treino já seria nessas novas abordagens com ênfase no intercultural. Entendi. Então, essa formação e a mudança nos objetivos não seriam, assim, coisas isoladas na visão do texto. Pela análise que está nos excertos, não. Essa redefinição toda alinharia a escola com objetivos sociais, talvez até políticos mais amplos. Os professores seriam vistos aí como agentes de mudança. Hum, E se os objetivos vão além do conhecimento puro? Como é que se avalia isso? Bom ponto. Os documentos que a gente viu destacam justamente isso, uma evolução na avaliação para tentar medir esses domínios não cognitivos. como assim? Dão exemplos. Avaliação de civismo nos Estados Unidos pelo NAEP, sabe? Avaliação Nacional do Progresso Educacional. Ou na França, avaliações que tentariam medir atitudes sociais, culturais, até estéticas dos alunos. E a tecnologia, ela entra nessa história? Entra forte. A fonte aponta a informatização, a criação de bancos de dados educacionais como um passo importante. Cita até um projeto europeu, Eudatromeu, que seria uma rede para coletar e, quem sabe, comparar dados em escala internacional. Isso, segundo os trechos, levanta a questão do monitoramento, né? Da possibilidade de mapear perfis psicológicos, sociais dos estudantes, globalmente. Nossa, quer dizer, a fonte parece bem preocupada com isso tudo, né? Quais são as críticas que eles levantam mais? Sim, a preocupação é clara nos trechos, apontam o risco de manipulação psicológica, falam numa suposta queda do nível acadêmico geral, chamam de baixo nível. Baixo nível. É. E outra crítica forte é a ideia de criar uma sociedade dual, tipo uma elite com formação mais clássica, intelectual, e uma massa com instrução mais básica, talvez focada nessas competências sociais. Citam até uma fala atribuída a alguém da Unesco, um tal de Povalyaev, nesse sentido, e até a crítica do John Dewey ao individualismo é interpretada pela fonte dentro desse contexto. E essas críticas, elas vão além, fazem comparações mais, digamos, fortes. Fazem, sim. Os excertos chegam a traçar paralelos entre essas tendências na educação
e o que eles descrevem como ideias totalitárias. Usam até as metáforas do Orwell, sabe? Reescrita da história, novilíngua, Nossa, para argumentar que essa padronização cultural e linguística, mesmo que venha com o rótulo de educação multicultural, poderia, na visão deles, acabar limitando o pensamento crítico, a diversidade real de ideias. Mas, é crucial repetir, a gente está relatando as comparações e os medos como estão lá nos documentos, tá? claro, claro, faz sentido. É uma perspectiva bem específica mesmo, essa dos trechos. Sem dúvida. E talvez a reflexão final que esses textos deixam para a gente pensar é justamente essa. Se a educação, como eles descrevem, foca cada vez mais em moldar atitudes, competências sociais, talvez até diminuindo o peso do conhecimento cognitivo tradicional, que tipo de cidadão, que tipo de sociedade esses sistemas estariam, no fundo, buscando construir a longo prazo? Hum. E principalmente, né? Quais seriam as implicações disso para a autonomia intelectual de cada um? Isso, claro, sempre considerando a visão crítica que a fonte levanta. Fica aí a questão, né, para a gente refletir.